Ele completa um ciclo de 8 anos à frente do Poder Público Municipal. Nós conversamos no programa Entrevista de hoje com o Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, para falar o sobrenome inteiro, para tentar conversar com você, Rodrigo, uma contribuição sua aqui, muito mais do que o governo, que a gente vai participar com a TV Câmara da cobertura do balanço natural, das questões que você conseguiu resolver, aquelas que você planejou, aquelas que puderam ser encaminhadas, aquelas que não, mas de falar sobre a cidade, que queríamos aqui, nesse fechamento, início de ano, uma contribuição sua até em momento em função da questão da crise econômica do país, aproveitar que você passou por um outro período de crise quando assumiu a prefeitura, por um panorama na cabeça das pessoas de curto prazo, para a gente pudesse discutir um pouco essa cidade. E eu ia pedir para você começar aqui conosco, fazendo uma avaliação sobre qual a perspectiva que você vê, em particular, do ponto de vista de Bauru, é lógico, daquilo que pode ser resolvido ou que pode ter a mão do poder público, do ponto de vista de encontrar caminhos para as dificuldades que o país inteiro está enfrentando novamente nesse momento. Bem, é um prazer estar aqui hoje na TV Câmara. Eu fui vereador por 8 anos e tenho uma admiração muito grande por esse espaço e fico feliz de estar aqui depois de 8 anos como prefeito, podendo prestar contas e falando de algumas situações desafiadoras. Bauru é uma cidade que teve alguns ciclos de desenvolvimento, né? Bauru é uma cidade nova, com 115, 120 anos, não tem mais do que isso de idade. Ela surge num processo de interiorização do desenvolvimento, logo depois da chamada Guerra do Paraguai. Muita gente saiu da capital, veio para o interior, fugindo do alistamento militar. Então, normalmente eram homens que ou iam pelas várzeas do rio Tietê, que, enfim, eram lugares mais fáceis de poder caminhar, então iam acompanhando as várzeas do rio, que eram áreas de campos, não eram áreas de floresta, ou vinham através de canoas também pelo rio Tietê, ou ainda um outro ciclo, que foi o ciclo de Minas Gerais. Quando acabou o ciclo do ouro, o pessoal veio para o interior de São Paulo, normalmente no lombo de mulas. Em Bauru a gente teve um misto dessas duas coisas, né? Nós tivemos pessoas que vieram para cá ao longo do rio Tietê, se instalaram ali bem próximo de onde é a Nuno de Assis, no comecinho da Araújo Leite, e os fazendeiros, que eram o pessoal de Minas Gerais, família do Felicíssimo Antônio Pereira, do Osarias Leite, que vieram tudo de Minas Gerais em cima do lombo da mula. Esse pessoal veio para cá, teve um processo de enfrentamento aos índios que viviam aqui, os índios acabaram mortos, é uma história que a cidade não gosta de contar, mas inclusive com a ajuda de jagunços que eram os guaranis, que eram índios, guaranis que viviam no litoral e ajudaram os fazendeiros a combater os índios que viviam no interior. E por conta disso, em retribuição a isso, as cidades iam ganhando nomes que os guaranis batizavam. Então, Bauru não é o nome dos índios caingangues daqui, é um nome que é originário dos guaranis que vieram aqui combater os índios caingangues, né? O Imbauru quer dizer alagado, que é mais ou menos a paisagem que a gente tinha, né? O pessoal, quando traduz Bauru, gosta de separar as sílabas, só que a linguagem indígena não é de sílabas, não é silibada que nem a nossa. E aí, separando as sílabas, a gente chegaria no cesto de frutas, mas quer dizer alagado, que era o que a gente tinha, era um brejão ali em volta da onde hoje é a rodoviária, ali o centro da cidade, o Rio Bauru ali. E aí a cidade foi crescendo de maneira muito devagar, apoiada no centro, que era o Espírito Santo da Fortaleza, onde hoje é a Duratex, até que vem e se instala a ferrovia. Aí com a ferrovia a coisa muda de figura. Outro horizonte. A ferrovia veio para cá para buscar o café, que se desenhava uma produção de café muito grande para essa região com a Fazenda Val de Palmas. A Fazenda Val de Palmas ia daqui de Bauru até Araçatuba. O projeto era para plantar 5 milhões de mudas de pés de café e isso fez com que a ferrovia viesse para cá. E aí teve uma outra explosão de desenvolvimento. Com a ferrovia, isso perdura até os anos 30, quando tem a queda da Bolsa de Nova York. A cidade ganha a grande estação ferroviária, ganha 3 ferrovias e, ao mesmo tempo, perde esse projeto do café. E aí, com a ferrovia, vem todo um processo de industrialização e tudo mais. No final dos anos 70, começo dos anos 80, a cidade, por ter um empreendedorismo na área habitacional, ela acaba construindo uma grande quantidade de núcleos habitacionais,
que vão desde Vila Dutra até Jardim Redentor, Núcleo Geisel, e acaba desembocando no maior de todos, que é o Meridota. Um boom de ocupação. Um boom de ocupação. Baixa renda. Com um papel social importantíssimo de garantir casa para aquela população que vinha de trem para cá em busca de oportunidade. Então o pessoal sabia, Bauru tem indústria, tem a Tilibra, tem a Jax, tem grandes empresas. Então vamos para Bauru atrás de emprego. Chegava aqui, não tinha emprego, não tinha a rede de proteção social que tem hoje. Começava a ter um processo de favelização na cidade e a Coab construindo uma produção habitacional muito grande. Isso movimentou a economia local, mas criou grandes bolsões de pobreza pela cidade. Tem bairros hoje que são núcleos habitacionais, onde a maior parte da população está desempregada, está morando num núcleo, numa casinha bacana, mas mal tem recurso para poder pagar a conta de água e conta de luz. E eu vou colocar como contribuição desse raciocínio com você, já chegando mais próximo da nossa etapa aqui. Aí nos anos 90, com o movimento de concessões e terceirizações, perdemos, do ponto de vista per capita, milhares de empregos públicos, e num outro movimento de regionalização de presídios, aumentamos a nossa população carcerária. Se pegar um terceiro momento nesta fase, há uma concentração, por várias razões, de assentamentos urbanos inclusive de movimentos sem terra, talvez atrás de moradia ou dessas questões também como movimento de atração, mas no limiar dos dados, a cidade empobreceu. O movimento de transferência de renda mostra isso também nos outros dados, que é uma rede de proteção, foi criada nos últimos anos, aliás, coincidentemente com o teu governo, mas se você olhar a faixa da cidade, ela acabou não conseguindo gerar, por várias razões, atração de indústrias que pagam melhor e nos dados ela empobreceu bastante. É esse quadro na tua cabeça, como você vê essa segunda fase? Então, é onde eu estou tentando demonstrar que, assim, nós temos um grande desafio aí pela frente, né? A cidade formou grandes cinturões de pobreza no seu entorno. A cidade também atraiu uma mão de obra especializada, isso é muito bacana com as universidades. Então, uma cidade que tenha quase 40 mil universitários também é um negócio bacana. Isso não quer dizer que todos fiquem aqui. As principais cidades onde estão concentradas as grandes universidades no mundo são exportadoras de mão de obra. Elas não adianta achar que Oxford, Cambridge, essas universidades, todo mundo que se forma ali fica ali. Não, isso é uma grande bobagem. O pessoal se forma dali para o mundo. Mas muita gente acabou criando raízes aqui em Bauru. Mão de obra de tecnologia. Isso fez com que a cidade ela se consolidasse nos últimos anos de maneira muito forte do ponto de vista de serviços, que é onde está a classe média que consegue comprar um terreno num condomínio, né? O engenheiro, o médico, o arquiteto, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, que consegue reunir as condições para poder fazer um financiamento. E hoje, em busca de segurança, está indo atrás desses grandes condomínios fechados que vêm se consolidando na zona sul da cidade. Por um outro lado, a cidade também tem algumas outras vocações. Uma delas é estar mais ou menos próximo do centro geográfico do estado de São Paulo. Isso faz com que Bauru também hoje se consolide como uma capital de logística, né? Então, a gente tem batido recordes de transporte de cargas, tanto terrestre como aéreo. Grandes transportadoras estão aqui, grandes centros de distribuição estão aqui, muitas empresas de internet estão aqui em Bauru. Então, a cidade ela acabou tendo uma vocação muito bacana desse ponto de vista logístico. Talvez a localização de Bauru não seja tão atrativa do ponto de vista de uma indústria. E por que isso? Porque a indústria fica procurando ou proximidade com a matéria-prima, Bauru não tem matéria-prima, Bauru não tem mineração, não tem uma agricultura pujante, então você não tem a matéria-prima. E você também não tem o mercado consumidor. O mercado consumidor está na região metropolitana de São Paulo, né? Na região metropolitana de São Paulo, no raio de 60 quilômetros, você tem metade da população do estado de São Paulo, né? Então, metade da população no raio de 60 quilômetros. É natural que o polo de atração seja lá. Então, o cara fabrica um produto lá e ali ele já distribui. Talvez não no centro da capital de São Paulo, mas no entorno. A região de Campinas e Sorocaba hoje reúne as melhores condições para isso. Então, a gente está com um grande desafio. Por quê? A gente tem que garantir um apoio social, uma rede de proteção social a toda essa população. Nessa situação de crise econômica que a gente vive, a demanda por esses serviços é ainda maior, né? E nós tivemos investimentos pesados na área social. O orçamento da SEBS era 4 milhões
quando eu entrei, hoje é 60 milhões. Só no Fundo Municipal de Assistência Social, a gente coloca hoje 28 milhões. Né? E isso para atender uma população que precisa do poder público. Por outro lado, a cidade também conseguiu se apropriar de alguns projetos de maneira muito positiva. Vou dar um exemplo. O programa Minha Casa Minha Vida. Bauru foi a campeã no interior, produziu 10 mil unidades, tem mais 5 mil em fases diferentes de aprovação. Que cria um outro movimento de atração. E aí, muita gente percebeu isso e falou, olha, em Bauru está se produzindo casa, está se produzindo unidade habitacional, no ritmo que outras cidades não estão. Vamos para Bauru. Né? Bauru está no centro do estado, Bauru também é sede dos principais sindicatos, de movimentos de esquerda, de movimentos sociais. E aí se fortaleceu muito a luta pela terra, que num primeiro momento em Bauru era uma luta pela terra na área rural. Esses movimentos acabaram percebendo que em Bauru o movimento sem terra já estava consolidado numa fase de assentamento. Os sem terra de Bauru já estão assentados. Sim. E aí o que esse povo vai fazer? Acabou começando um processo de ocupação de áreas privadas e públicas urbanas, com finalidade agora de moradia. Então, assim, é um grande desafio. A gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a cidade a crescer, mas não são elas por si só que vão produzir esse desenvolvimento. Vou dar um exemplo. A história da lei de zoneamento, que é uma grande conversa aqui na cidade, uma grande bobagem que as pessoas falam. Por que eu falo que é uma grande bobagem? Apesar da lei ser de 1982, ela foi sendo atualizada ao longo do tempo. A cidade foi crescendo e a Câmara foi mudando ela. Não do jeito que o Estatuto da Cidade pede. O Estatuto da Cidade, num determinado momento, disse, olha, para mexer numa lei urbanística, você precisa de audiência pública, você precisa consultar a população. Mas a Câmara foi mudando, então ela não está tão desatualizada. A gente calcula que poderão ser beneficiados com uma nova lei de zoneamento algo em torno de 2% das atividades que existem na cidade e que não estão regulamentadas. Então, se você fizer uma nova lei de zoneamento agora, para consolidar aquilo que já existe, então vou dar um exemplo. Uma padaria que está numa rua que hoje é estritamente residencial. Então, ele existe, ele paga uma série de tributos, mas ele não consegue o alvará da prefeitura. Ele consegue até pagar imposto para a prefeitura, mas ele não consegue o alvará da prefeitura. Esse vai ser beneficiado com a lei de zoneamento. Ele vai ter segurança para poder continuar investindo no negócio dele. Agora, não é uma lei de zoneamento nova que vai fazer com que a cidade exploda de crescimento. Deixa eu pegar dois raciocínios para a gente voltar na questão da ocupação do solo do ponto de vista comercial e de serviços com você. Você fez uma avaliação do panorama da questão do eixo, de atração da logística nossa, da questão natural geográfica e da posição do porquê nós não conseguiríamos implementar a indústria que eu citei, que tem o maior valor agregado de salários, comparando com as outras áreas, para a gente comentar na outra ponta a questão de assentamentos, a disputa pela terra urbana. Você vê alguma oportunidade de a gente quebrar esse eixo? Por exemplo, pode parecer só retórica, mas do aeroporto daqui ser, nessa gestão estratégica, um desafogo para as relações de Campinas, já que 200 quilômetros daqui não são tão difíceis assim, ou não, isso vai acabar ficando para outros setores, como Botucatu, por exemplo, que está lá no eixo da Castelo, embora muito próximo da gente. A parte de baixo do Tietê tem uma relação muito diferente do estado, do ponto de vista de ocupação industrial e de serviços de agronegócio, do que a parte de cima, e a potencialidade que alguns integrantes do setor empresarial comentam de alto valor agregado, que seria uma saída para a questão tecnológica, para essa situação de logística de Bauru que é reconhecida. Então tá, é muita coisa ao mesmo tempo, mas vamos lá. Tentativa Botucatu, de abraçar um espaço de São Paulo como o eixo do aeroporto e alto valor agregado. Botucatu é uma cidade maravilhosa, é uma cidade próxima daqui. Ela está conseguindo, de certa forma, se apropriar de algo muito bacana, que é a questão tecnológica, por conta da universidade que está lá em Botucatu. Mas Botucatu tem limitações ambientais muito maiores do que Bauru. A cidade inteira de Botucatu está dentro de uma APA, a APA Corumbataí, Botucatu-Tejupá, é uma APA estadual. É um relevo montanhoso, onde as limitações de construção são muito maiores que Bauru. E Botucatu tem consciência disso.
Mas é uma cidade muito bacana, é uma cidade que está tentando investir numa ideia de polos tecnológicos. Ainda não conseguiu atrair empresas para dentro desses polos, mas os polos começam a ser desenhados. Seria uma alternativa para nós? Eu não sei se seria uma alternativa para nós. Eu acho que Bauru tem que começar a entender as suas vocações. As grandes empresas de Bauru, elas acabaram surgindo porque lá atrás algumas pessoas foram pioneiras, pessoas próximas aprenderam a tecnologia e replicaram a tecnologia. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa montou a primeira fábrica de bateria automotiva de Bauru e outras pessoas próximas montaram a segunda, a terceira, a quarta e Bauru virou um polo de bateria. Indústria gráfica, a mesma coisa. Então, a família Kobe vem, monta a Tilibra, traz o maquinário, precisava de gente para dar manutenção no maquinário e, de repente, algumas pessoas lá de dentro montam as suas próprias gráficas e Bauru passou a ter um parque gráfico grande. O que a gente precisa é começar a atrair coisas novas. Você disse aí, valor agregado. Seria bem bacana, porque ninguém exporta através de avião, coisas pesadas. Sim. Ninguém exporta carne, a não ser para outros países, bateria automotiva ou papel, que são as 3 maiores aí produtos nossos, por avião. Então, se a gente conseguisse agregar valor a ponto de atrair empresas de alta tecnologia, isso seria muito bacana. O aeroporto de Campinas, ele estava extremamente afogado. Ele passou por uma reestruturação muito grande e eu não vejo, pelo menos nos próximos 20 anos, uma possibilidade de um outro aeroporto no estado ocupar esse espaço do aeroporto de Campinas. Eu tive conhecendo até de maneira recente as estruturas que foram feitas para cargas no aeroporto de Campinas e eles estão com uma folga muito grande. Então, eu acho difícil você ter um investimento tão pesado em cargas fora do eixo de Campinas se você não tiver uma fábrica aqui em Bauru que justifique esse tipo de investimento. Então, você tem aqui uma produção, sei lá, de celulares, e esses celulares precisam ser distribuídos e aí o governo vem e fala, não, em contrapartida eu vou colocar uma estrutura melhor para vocês poderem transportar. Então, acho que a cidade tem alguns nós. É uma cidade bacana, uma cidade maravilhosa, eu amo Bauru. É uma cidade que tem uma classe média muito forte, que acaba movimentando alguns mercados, como o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ao longo dos últimos 20 anos, cresceu ocupando os vazios urbanos de dentro da cidade. A cidade chegou a ter 70 mil lotes vagos. Hoje isso não existe mais. Hoje temos o quê? 30 mil de estoque? 40 mil? Muito menos que isso. Por quê? Porque o que a gente tem em estoque são lotes em loteamentos que não foi feita infraestrutura. Então, Jardim Marabá, Vila Aviação, Jardim Meire, Vale do Igapó, que eu não vejo que vai ter um desenvolvimento rápido a curto prazo, porque tem limitações. Então, o que acontece? A cidade hoje começa com um novo desafio. Que é onde está a disputa pela terra que a gente chegou no nosso raciocínio. Aonde que a cidade vai crescer? Não é? Para onde a cidade vai crescer? No último plano diretor, eu participei de quase todas as audiências públicas, eu e o atual secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, Maurício Por, que escrevemos a lei. A arquiteta Maria Helena Rigitano organizou as audiências e eu e o Maurício que escrevemos a lei. E o que a gente percebeu é que, na época, não existia uma perspectiva muito clara de que a Bauru Ipaussu seria duplicada. E enquanto não saiu a duplicação da Bauru Ipaussu, nada saía naquela região. Aquilo era a ligação de Bauru com o Paraná, era a estrada que ia de Bauru a Ourinhos, Bauru, Ipaussu, enfim. E, de repente, isso surge como uma novidade depois do plano diretor já consolidado. Mas hoje é o principal eixo da disputa pela terra de alto padrão. De alto padrão, exatamente. Lá hoje é o metro quadrado mais alto, mas também a nossa região de manancial. Então, tem um conflito instalado que eu não sei como vai se resolver. Dia 11 de janeiro agora vai ser a licitação da empresa que vai ser contratada para fazer o estudo daquela região e dizer como que deveria ser a ocupação daquela área. Plano de manejo. É o chamado plano de manejo. A gente tem uma outra questão. Naquele plano diretor, a tendência de crescimento seria para o norte. Isso ainda não se consolidou. Por que para o norte? Porque as fronteiras a leste, nós estamos encostados com Pederneiras. A sudeste, nós estamos encostados com Agudos, né? E a sul, a gente está encostado com Piratininga.
A proximidade com essas cidades vizinhas já é muito grande. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um processo de conurbação, onde muita coisa de Bauru vai estar acontecendo nessas cidades. Isso não quer dizer que a pessoa vai mudar de uma cidade para outra, né? Apenas vai começar um processo de ocupação de áreas vizinhas a Bauru, mas em outras cidades. Ou seja, do ponto de vista urbano, para as pessoas entenderem, naturalmente por uma questão geográfica de espaço disponível da terra, nós temos uma cidade pequena, como se fosse confinada do ponto de vista de ocupação, que naturalmente, dependendo da forma como ela se desenvolver daqui para frente, ela será ocupada pelas cidades vizinhas. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo de maneira muito forte com Piratininga. A gente estima algo em torno de 5 mil bauruenses hoje morando em Piratininga e trabalhando em Bauru, nos principais condomínios hoje de Piratininga. Sim. Tem gente de Bauru que comprou terrenos em Agudos e está morando em Agudos. De Pederneiras é um pouco mais difícil. Mas também tem muita gente que mora em Bauru e que é engenheiro da Duratex, da Ambev, da Luarte, da Luarcel, da Ginomoto. Eu pessoalmente conheço uma pessoa que todo dia sai daqui de Bauru para ir trabalhar em Botucatu, na Embraer. O cara não quer saber de outra vida, ele prefere morar em Bauru e todo dia, 1 hora de viagem, ele está lá em Botucatu. Aí entra um outro ponto que a cidade não gosta muito de discutir. Do ponto de vista dessa massa de serviços que tem um valor per capita muito maior, é uma cidade de moradia. E do ponto de vista da ocupação dela, é uma cidade de serviços. Essa perspectiva de serviços foi algo que a gente percebeu, essa mudança até nos próprios distritos industriais da cidade. O distrito 1, metade das indústrias se transformaram em empresas de serviço, no 2 a mesma coisa. O 3, metade das empresas que se instalaram no 3 foram doações que foram feitas no meu governo. Nós conseguimos fazer ao todo 63 consolidadas, 63 concessões, e a grande maioria são empresas de serviço. São empresas importantes, pagam impostos, têm seus empregos, mas não têm a mesma quantidade de empregos que um parque fabril, que uma indústria, e não o mesmo valor. Então, assim, menos empregos, numericamente, com uma média salarial menor. Tem que ficar clara essa questão. Ao mesmo tempo, começa a consolidar a ideia que surgiu também no plano diretor da ZIC. Surgiram em Bauru 2 distritos industriais privados. Então tem um bem consolidado na esquina da Rondon com a Bauru Marília e tem um novo agora na Bauru Iacanga. Então são as 2 primeiras perspectivas de ocupação das margens de rodovias por empreendimentos industriais privados. Okay. Mas os 2 com foco também muito grande na área de serviços. E a cidade também se consolidando como um centro regional de comércio, com o surgimento de mais um shopping. Então a região vem para cá para comprar. Isso tem feito uma transferência de renda bacana para o bauruense, que é essa história da região vir para aqui para consumir em Bauru. Pensando esses 2 panoramas, você tem na área de comércio a questão dos shoppings, da cidade que faz uma atração e gera um tipo de receita para cá. Você tem a cidade dormitório, gostem ou não a realidade dela, que tem ocupações de indústrias ao longo do seu entorno. Me parece que pela questão geográfica essa situação não deve mudar muito, a não ser que a gente consiga atrair alto valor agregado com produtos pequenos que possam fazer uma vista aérea, mas você coloca já no nosso raciocínio que dificilmente a gente consegue transformar o aeroporto, que era tida como a saída para isso. Qual é, na tua visão, o rumo das 2 questões? É possível tentar mesclar, consolidar a vocação que está aqui já posta com essa outra área? Não é outro caminho? Nós precisamos atacar em várias frentes, mas uma delas é justamente a gente reavaliar o perfil da mão de obra que é produzida na cidade e das nossas universidades. As nossas universidades, USP e Unesp, elas pararam no tempo. E isso eu tive a oportunidade de dizer para os 2 reitores. Há muito tempo não se discute que tipo de mão de obra é produzida nas nossas universidades. Para a gente exportar, a gente pode exportar hoje software, e software hoje é exportado via internet, então ninguém mais compra um software. Eu mesmo fui instalar um software esses dias no computador e eu querendo comprar, saber onde é que a empresa ia entregar e simplesmente
mandam o link para você fazer o download do software. E então isso não é exportado mais por via aérea, o software é pela própria internet, você pode baixar o manual, você pode fazer, enfim. E o próprio computador em si, que aí eu acho que é alguma coisa de se pensar do ponto de vista de valor agregado. Aqui na Unesp a gente tem cursos voltados para isso. Sim. E a gente também tem cursos técnicos voltados para isso aqui na Unesp. Desculpa você interromper, é uma mão do poder público que a gente está tentando imaginar para transferir quem está em casa. Um movimento seria de discutir nível de governo com as universidades, inclusive a eventual federal, que está ainda no papel aqui, por várias razões acabou não se instalando, de o que nós vamos formar, que tipo de conteúdo de mão de obra para fazer uma frente do que nós estamos conversando. Porque para você ter uma empresa de alto valor agregado se instalando aqui, ela tem que ter um motivo. E talvez o principal motivo é que aqui ela vai encontrar mão de obra. Vou dar um exemplo também de um outro movimento que aconteceu em Bauru que nós não conversamos. Por Bauru tem muito universitário, acabou em Bauru se transformando na capital do call center do Brasil. Muitas empresas de cobrança, de call center, de 0800 se instalaram em Bauru, desde empresas para fazer o trabalho de atendimento de bancos, de novo, para aproveitar essa mão de obra do primeiro emprego, sim, que é um emprego que, assim, a pessoa está se formando numa área, então, vamos supor, o aluno é aluno de publicidade, mas enquanto ele não se formar, ele não consegue um lugar no mercado de trabalho. Enquanto isso, ele vai ser atendente de telefone. Mão de obra barata. Mão de obra energia, de alguém que não tem experiência e tudo mais. Isso, Bauru cresceu bastante. Agora, a qualquer momento pode ter uma mudança no mercado e esse tipo de atividade migrar para outra região. E todos esses jovens que hoje estão trabalhando correm risco de ir para a rua. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento a tudo isso também, né? Cada vez mais os municípios não conseguem fazer a chamada guerra fiscal. Acabou de ser aprovado no Senado, ainda não foi sancionado pelo Michel Temer, a nova lei do ISS. Isso vai melhorar a arrecadação de Bauru para 2018, não para 2017, porque você tem que aprovar essa tabela ainda em 2017 para valer em 2018, mas foi aprovada a nova tabela. E essa nova tabela praticamente acaba com a guerra fiscal entre municípios. Então o município fala, o meu ISS é menor do que o de Avaí, sei lá, o Pederneiras, uma cidade comparando o ISS com a outra. Isso muda, né? Novos serviços passam a ser tributados, serviços que não eram, como por exemplo o cartão de crédito, que não pagava ISS, vai passar a pagar, né? Serviços de internet. Então assim, é bastante desafiador. O que a gente pode pensar para uma cidade como Bauru, que está no interior, que tem qualidade de vida, tem um IDH bem legal, tem uma rede de proteção social, tem escola, mas falta a articulação, uma estratégia mais clara de desenvolvimento, né? Então, acho que isso é talvez um grande desafio, inclusive nesse momento que se discute uma mudança de plano diretor. Para pegar já um braço do plano diretor e dar a conhecida disputa pela terra em função dessas dificuldades que a gente falou, mais a questão urbana dos assentamentos que enxergaram esses polos de atração por habitação, Minha Casa Minha Vida, que você já comentou. Também já comentamos que Bauru tem uma densidade geográfica e territorial que pressiona a ocupação dos municípios vizinhos naturalmente. Porém, tem o ambiente do Batalha como o grande eixo do ponto de vista de interesse natural do mercado. Você vê condição de ser superada essa questão em relação ao Batalha, fora das discussões filosóficas em relação à questão ambiental, mas que são necessárias? Na região do Rio Batalha está sendo desenhado algo em torno de 2 a 3 loteamentos. Todo o problema de APA do Batalha gira em torno de 2 ou 3 loteamentos. Não é mais do que isso. Somente isso. Por quê? Porque a área é muito pequena. Nós estamos falando de uma área extremamente pequena que vai de onde hoje é o chamado Tamboré, sim, até a margem do Rio Batalha. O trevo da Eni até não pega toda essa área? É a área em disputa. O trevo da Eni, mais Alphaville, Cidade Jardim, Lago Sul, é região do Rio Bauru, não é Batalha. Tudo bem. Depois a hora que você sai desse eixo, você está hoje no limite da APA, que de um lado é o chamado Estoril Prêmio e do outro lado o Tamboré. Tem um espigão ali para quem então você tem dali até o Rio Batalha cerca de 2, 3 quilômetros. Esse é hoje a grande disputa, porque é um metro quadrado valioso
e valioso do ponto de vista ambiental. Você tem hoje, eu perfurei 13 poços na cidade, alguns 100% DAE, alguns com parceria com a iniciativa privada. Esses 13 poços aumentaram a produção de água de poços na cidade em 62%. Com isso, o Rio Batalha, que respondia por 50% da água da cidade, caiu para 35%. Sim. Só que a quantidade de água que eu tiro do Rio Batalha ainda é a mesma. Então esse que é o grande desafio. Eu diminuí em termos percentuais a quantidade de água da cidade, que a cidade consome do Rio Batalha. Mas eu ainda estou tirando a mesma quantidade de água. E o plano diretor de águas que foi feito, ele diz que a cidade vai precisar continuar tirando água do Batalha. Aí tem um problema da outorga para 2019, para resolver em relação a desafogar essa questão. Então, assim, a gente depende muito de um rio e as pessoas querem ocupar essa margem desse rio. Como fazer essa ocupação? Então, isso é um desafio agora para o plano de manejo, para uma nova discussão de plano diretor. Agora, isso, Você Nelson, vê, dentro da sua experiência, a capacidade de conciliar essas duas questões? Desde que a cidade assuma um risco muito grande de que, em alguns momentos, a água do Batalha vai ficar imprestável para consumo. Porque o Ministério Público é claro do ponto de vista disso, é uma questão de posição. Fala, no Batalha, não. A gente, Nelson, vive numa sociedade de riscos hoje. Então, você assume alguns riscos para ter alguns benefícios. Se a cidade quiser ocupar a bacia do Batalha, tudo bem. Vai ter regras para isso, vão ter regras, mas o risco é muito grande. Então essa que é a grande questão. Essa é o maior conflito da questão da mudança do plano diretor relacionado com a questão do plano de manejo. É um conflito que, do ponto de vista territorial, é muito pequeno, é um conflito extremamente pontual, mas é um conflito que tem uma grande reverberação. Porque envolve questões de altos investimentos. Altos investimentos. Do ponto de vista de cidade, se a gente pegar Bauru com seus 600 km² de área, isso nós estamos falando de uma área extremamente pequena. Extremamente pequena. Do que 2 km? Né? Nós estamos falando de 2, mas que seja uma área aí, nós estamos falando de uma área de 200 hectares, não mais do que isso. Sim. Não é? Onde daria para ter alguns loteamentos do lado direito, outros do lado esquerdo e não mais do que isso, incluindo aí o caso mais polêmico. Você deu uma informação importante aqui, que do ponto de vista geográfico, eu sei que você tem a planta da cidade na mão, até por gostar muito das questões ambientais. Ao contrário do que o leigo pode imaginar, essa questão que a gente está enfatizando da disputa pela terra, na bacia do rio Bauru, que pega o Trevo Dani até um pedaço, ela não acontece, ela está resolvida. Do ponto de vista desses outros 200 hectares, é que estão concentrados esse alto valor agregado que a cidade precisa resolver o que fazer em relação ao risco. Então é isso que é a grande dúvida, né? Talvez o plano de manejo pode propor algumas medidas que eu já vi em outras cidades. Então, hoje a faixa de mata ciliar, que é 30 metros, aumentar essa faixa para uns 100 metros, então criar um corredor verde ao longo do Batalha. Então, algumas medidas podem ser tomadas, bacias de contenção, para que, por exemplo, se tiver um vazamento de óleo de um carro, quando tiver uma chuva, esse óleo não vá para dentro do rio. Sim. Coisas desse tipo, né? Um vazamento de esgoto vai ficar numa barreira e não vai para dentro do rio. Coisas desse tipo, porque assim, nós estamos falando de uma produção de água que ainda para a cidade é essencial, é muito importante. Nós temos a questão do abastecimento, temos a questão do alto valor agregado, a função que o poder público pode fazer em relação à questão das universidades e cursos de um outro lado, plano diretor, essas regras. Na bacia do Bauru, que a gente falou, dela está resolvida no eixo da Bauru e Pauaçu, mas dentro da cidade, a bacia do Bauru hoje, realmente nós não temos grandes áreas livres. Disponíveis. Quase todos os vazios foram ocupados. Então a tendência, muito provavelmente, é de verticalização. E aí não tem como fugir, esse é um tema que sempre é muito duro, muito pesado, em todas as vezes que a gente discute lei de zoneamento, lei de parcelamento do solo e plano diretor, a história de que, já que a cidade vai verticalizar, nós vamos ter que potencializar os equipamentos públicos para a mesma área, para uma população maior no mesmo local, não tem como escapar da discussão das contrapartidas. Sim. E para mim me parece muito mais justo que toda vez que você tem o chamado solo criado, ou seja, você cria uma cidade no mesmo espaço, né, é o que acontece num prédio. Coeficiente de aproveitamento. Você limitar o coeficiente de aproveitamento e cobrar a chamada outorga onerosa. Isso é muito mais justo, porque um empreendimento pequeno
vai pagar um valor proporcional a ele, de maneira objetiva, igual a um empreendimento gigantesco de 40 andares. Esta é uma outra discussão que está longe da maior parte da população, que está cuidando da sua vida por uma série de questões, até fazendo serviços. Esta área é densamente ocupada já, onde tem pouquíssima área disponível, que certamente vai ser verticalizada, há a pressão da contrapartida, que o empresário aqui, sem nenhuma dificuldade de conversar, ele quer investir menos para aumentar o BDI dele do investimento, do plano geral do negócio, ganhar mais em escala, sem ter que enfiar a mão no bolso. Aí tem um sistema de pesos e contrapesos para definir, por lei ou não, que equação você acha melhor? Hoje está ridículo a situação. Para não ficar ao sabor da escolha do freguês do momento. Hoje está ridículo, porque é o seguinte, a cidade deu um passo à frente, até que tímido, mas que deu certo, que foi o passo de regulamentar o estudo de impacto de vizinhança. Está saindo agora um novo termo de referência, sim, com as correções de rumo que a gente percebeu ao longo do tempo, que tinha coisas muito absurdas e agora... Não tinha lei, pelo menos tem alguma. Tem uma regulamentação e agora está saindo uma regulamentação nova, acabou de ser aprovada ontem, inclusive, uma nova regulamentação. O Conselho da Cidade estava se debruçando ao longo dos últimos meses nessa história e concluiu esse trabalho ontem. Isso é muito bacana. Só que você pode ter uma empresa que faz um estudo de impacto de vizinhança apontando uma série de contrapartidas e uma outra empresa de consultoria fazendo também um estudo de impacto de vizinhança, tão bom quanto o outro, mas apontando um número menor de contrapartidas. Como é que o poder público vai saber criar a balança, o equilíbrio? Porque pode ser que o poder público comece a pedir demais e aí as empresas decidem construir em São José do Rio Preto, em Araçatuba, em Prudente, em Ribeirão e não em Bauru. Esse é o ponto, Rodrigo. Eu participei das discussões da minuta que você avançou para a lei de zoneamento, que acabou estando em discussão, sendo adiada, mas o empresário fica naquela pressão, sem fazer melindres aqui, como disse. Ele quer gastar menos para ganhar mais. Coeficiente de aproveitamento sem regras, para ele ocupar mais, mas tem o poder regulador necessário do poder público, fala, não, calma lá. Porém, se você não deixar isso equilibrado, nós também vamos afastar investimentos, o que é real a ser preocupado. Então tem que ter um equilíbrio nisso. Eu, particularmente, acho que a nossa lei do estudo de impacto de vizinhança, ela exige estudo de impacto para atividades de maneira desnecessária. Tá. Vou dar um exemplo. Exige estudo de impacto de vizinhança de escola, de academias, de coisas onde você não necessariamente tem um impacto nocivo para a cidade. O poder público ir lá construir uma escola, hoje o poder público tem que fazer estudo de impacto de vizinhança, isso não tem cabimento, já que uma escola pública tem um impacto positivo muito maior do que o provável problema do ruído das crianças nos seus vizinhos. Aí para fugir dos empreendedores, o cara que quer investir, ganhar dinheiro com a construção civil, as incorporadoras, enfim, eu conversei com os empresários. E o que eu mais ouvi deles na discussão da lei de zoneamento, que foi colocada pelo seu governo, era de que, olha, mas nós, por outro lado, precisamos ter regras claras. A questão da segurança jurídica, isso não é só efeito de linguagem, porque o DAI pede de um jeito e o poder público, até por da regra, pede de outro. Hoje a gente só Qual pede, é o parâmetro? Então, hoje a gente só pede para o grande, a gente não pede para o médio e para o pequeno, e a gente poderia talvez pedir um valor pequeno de todo mundo, que todo mundo pudesse pagar e onde a gente tivesse um volume de recurso público depois no final muito maior. Por isso que eu defendo o fim desse modelo hoje de contrapartidas onde o cara que aprova fala o que ele quer, apontado num estudo, tá, para passar a ser um modelo onde quem construir acima do que a gente chama hoje de coeficiente de aproveitamento paga um valor. E aí esse valor vai ser um percentual para todo mundo. O empresário vai incluir isso no negócio dele, esse valor, no projeto. Percentual sobre o seu negócio. Sobre o seu negócio. Se o cara quiser construir 40 andares, e ali ele poderia construir 20, ele vai pagar por esses 20 andares. E o poder público ia ter recurso para poder fazer investimento, que é o grande desafio hoje. A cidade de Bauru cresceu, com a queda de arrecadação, diminuiu a capacidade de investimento com recurso próprio. E aí o próximo prefeito, para ele poder fazer alguma coisa, ele vai ter que fazer a mesma coisa que eu fiz. Toda semana ir atrás
de recurso do governo do estado e do governo federal. Eu ia falar sobre isso, Rodrigo. Eu acabei conhecendo por uma realidade pessoal a situação de Londrina, que só tem 80 anos e foi ocupada de março de 38 até agora, adensou significativamente uma região da cidade que era um matagal, um morro que ninguém dava nenhum valor, do ponto de vista vertical. O prefeito estabeleceu regras de coeficiente de aproveitamento, que é construir acima da área útil do terreno, para quem não conhece isso no plano diretor, fazendo níveis. Ele falou, ó, você pode construir quantos andares você quiser aqui, você vai pagar esse percentual fixo sobre essa região. Adensou, mas segundo a Prefeitura de Londrina, um pouco mais organizado. Seria o caminho. É porque você tira a subjetividade. Todo momento alguém acusa alguém lá dentro da CEPLAN. Mas por que você favorecendo esse ou Por que você pediu para esse uma rotatória e para esse você pediu uma avenida? Os impactos são diferentes. Eu vou ser bem sincero. Se você for analisar o estudo de impacto de vizinhança de um prédio que é construído hoje na Getúlio Vargas, a avenida duplicada, em tese, ele não deveria dar nada de contrapartida. Por quê? Porque não tem o que se fazer ali para minimizar o problema. Ele está construído numa avenida que já está duplicada. Diferente de você pedir uma contrapartida de um prédio que está numa avenida de pista simples e que pode ser duplicada. Aí você pede a duplicação do trecho. A hora que você cobra no coeficiente de aproveitamento, ele vai dar um dinheiro que o poder público vai poder construir obra aonde precisa e não necessariamente para o impacto exclusivo do empreendimento dele. Só aproveitar o nosso tempo aqui, a gente fica com a ansiedade de conversar um monte de coisa, só para aproveitar um bate-papo com o promotor, aqui o Gabos, que acabou indo para outra instância na sua carreira, por falta da definição dessas regras, ou dela não estar clara, fora desse mundo subjetivo, que inclusive incentiva eventuais erros de conduta, que é uma outra história, nós perdemos, teve um passivo, um estoque, que ele calculou nos últimos empreendimentos que ele fez o levantamento, que você sabe, mais de 200 milhões de reais. Ou seja, estabelecer essa regra clara daria essa segurança jurídica e de forma igualitária para que as pessoas já soubessem, bom, se eu vou investir em tanto de área construída para aquele tamanho de terreno, eu já sei qual o valor da minha conta. A prefeitura nunca... Eu disse isso várias vezes para o Gabos, que a conta dele está equivocada. Se Bauru cobrasse aquilo que ele acha que deveria cobrar, esses empreendimentos, a maioria deles não teria saído na cidade. Seria muito caro. Seria muito caro, enfim, a cidade teve uma produção, tirando Minha Casa Minha Vida, uma produção de mais de 20 mil apartamentos privados, nesses últimos 8 anos que eu estou na frente da prefeitura, ou seja, a cidade também não ficou parada, teve uma produção imobiliária muito grande, tem empreendimentos sendo lançados agora no mercado, inclusive em áreas que normalmente não tinha esse tipo de empreendimento, como na Avenida Comendador da Silva Marta. Só que, como eu disse, a gente ainda não tem regras objetivas para isso. A hora que você tiver uma regra, uma fórmula, e que pode até ser por região da cidade, para essa região a tabela é essa, para essa outra região é essa. Porque aí o poder público começa a dizer, olha, você quer um lugar onde você vai construir e nós vamos exigir menos, porque lá tem água sobrando, porque lá tem vaga na escola sobrando, vem para essa região que aqui eu te cobro menos. Ele estabelecendo o vetor de indução de ocupação. Do ponto de vista de incentivo, mas de forma objetiva, porque hoje o que acontece? Faz o estudo de impacto de vizinhança, faz audiência pública, não vai ninguém na audiência pública. Sim, não vai. Porque o morador não está preocupado, vai sair um prédio, bacana, legal, vai sair um prédio, mas a ponto do que a população vai se unir contra ou para exigir alguma coisa. Então esse também é um grande desafio. E uma regra clara para todo mundo, né? Eu acho que isso é um desafio que nós conseguimos incluir no plano diretor, mas a gente não conseguiu regulamentar. Então o plano diretor tem a outorga onerosa prevista. Na hora que era para discutir coeficiente de aproveitamento, jogaram o coeficiente 3, que para a cidade inteira inviabiliza a cobrança de outorga onerosa. Um último ponto, Rodrigo, dentre vários possíveis a gente comentar, que é a questão da máquina pública, que visão que você tem sobre ela, dela poder resolver internamente algumas questões, e a moda da última frase do pós-eleição é o georreferenciamento, um instrumento da aerofotogrametria, para quem não sabe, que gerou sim uma ferramenta de poder alcançar aqueles que estão na chamada cidade clandestina, que tem os seus puxadinhos, mas que não resolveu todas as ferramentas
inclusive como possibilidade de gestão e controle, que você sabe que tem plataformas de plotagem, de mapas muito bem desenvolvidos para você saber quem transformou a sua garagem num lanche em função da crise, mas ainda não está regulamentado na prefeitura. Isso cria mecanismos da chamada cidade legal, gera efeitos para a Secretaria de Finanças, para a Secretaria de Planejamento, Jurídico, Execução Fiscal, terrenos, lotes, IPTU, enfim. É só um efeito de linguagem? É algo que a prefeitura deve perseguir na sua visão? A prefeitura deve perseguir, a prefeitura está com um edital pronto para isso, nós não tivemos recurso para fazer isso, mas isso não é solução para problema nenhum. Isso eu digo com muita clareza. Eu sou um fã de geoprocessamento, já trabalhei com isso, com imagem de satélite, monitorando desmatamento. Eu fiz 2 recadastramentos imobiliários na cidade usando esse tipo de ferramenta, uma ferramenta muito útil, não dá para abrir mão dela, mas é uma grande bobagem achar que isso vai resolver os problemas da prefeitura. Vou dar um exemplo. Você pode usar essa ferramenta na área da saúde para acompanhar o crescimento de uma epidemia de dengue. Ok. Mas você não vai resolver a epidemia de dengue com o geoprocessamento. Você só vai saber onde estão os casos, você vai acompanhar o crescimento da epidemia. Hoje isso é feito no mapa de papel. Você dá uma ferramenta de gestão. Você dá uma ferramenta um pouco melhor. Em vez dele fazer no mapa de papel pintando as casas onde estão com dengue, ele vai fazer no computador. Mas isso não vai resolver o problema da dengue. Da mesma forma, como achar que para Bauru ter uma lei de zoneamento, que é algo que foi muito vendido nos últimos 90, 100 dias, para ter uma lei de zoneamento precisa ter um geoprocessamento. Não precisa. O poder público hoje tem um geoprocessamento, que é o geoprocessamento do Departamento de Água e Esgoto. Ele é atualizado, mas ele é feito numa plataforma diferente da plataforma usada hoje. Então precisa resolver o problema da plataforma e não necessariamente o georreferenciamento. O geoprocessamento do DAI. O que é o geoprocessamento do DAI? Né, que aqui na Câmara eu era vereador e eu via gente falando tanta asneira aqui dentro disso, que aquilo tinha que ser trancado a 7 chaves, que tinha gente que vendia informação, uma grande bobagem que falava. O que é o geoprocessamento? São os mapas da cidade dentro do computador. Nas ferramentas atuais, você consegue sobrepor camadas. Então, você tem a base da cidade, você consegue colocar onde estão as crianças que estudam, em que escolas elas estudam, onde estão as doenças na cidade, as pessoas doentes, onde estão os deficientes. Mas é razoável imaginar que o poder público tem que ter essas ferramentas. Tem que ter, mas é uma ilusão. Ele não tem sistemas de controle hoje. Mas é uma ilusão, Nelson, achar que para que Bauru tenha uma lei de zoneamento, tenha que ter um geoprocessamento. Para que Bauru vá resolver algum problema com isso. Não vai. Vou dar um exemplo. É muito legal quando a prefeitura, por exemplo, a gente montou um gel. Nós temos vários gels espalhados pela prefeitura. Nós temos, por exemplo, um gel que acompanha a roteirização de todos os alunos que utilizam o transporte escolar na cidade. Isso foi fantástico. A hora que a gente conseguiu roteirizar e colocar no computador onde está cada criança e qual que é o ônibus que ela... A gente conseguiu otimizar, garantir eficiência e tudo mais. Mas não é isso que vai impedir a prefeitura, ou que vai tornar a prefeitura uma prefeitura capaz de resolver alguns problemas. Né? Então, assim, eu acho que estão acreditando muita coisa numa ferramenta que basicamente é um mapa na tela do computador. Tem embutido nisso um outro raciocínio, então, para a gente fechar essa área, que é a capacidade da prefeitura, por ter muita coisa no papel, não ter sistemas internos. Então, se a saída é não georreferenciamento, a palavrinha mágica, mas TI, tentando procurar uma outra figura de linguagem aqui, para que você tenha a garantia de ter dados na mão, ter gestão, ter eficiência em fiscalização e controle e saber quem são, o que fazem para poder cobrar direito, ter a troca de dados do mapa para não emitir o carnê do IPTU, por exemplo, de forma irregular, não cobrar o morto, não deixar a prescrição intercorrente acontecer ali, você ter na finanças a emissão do título extrajudicial da CDA de forma correta, enfim, um sistema que seja mais justo à eficiência da prefeitura de fazer o seu papel de fiscalização, de cobrar quem deve as suas obrigações. A prefeitura ela precisa se tornar mais eficiente. Uma boa parte da prefeitura já está informatizada, só que são programas que a prefeitura gasta muito dinheiro. Então, eu estruturei dentro da Secretaria de Finanças, lá atrás já existia um embrião disso, mas agora é algo muito maior. Existe uma equipe inteira hoje desenvolvendo todos os softwares que a prefeitura contrata no mercado. Então, lá eles estão desenvolvendo softwares para a área tributária, para a área de recursos humanos, de folha de pagamento. Tudo aquilo que a prefeitura hoje contrata no mercado, são softwares importantes,
prestam um serviço muito bacana, mas são muito caros. Para não ficar pagando isso. Vou dar um exemplo. Na área da saúde, quando nós fomos informatizar a área da saúde, o software que tinha disponível para Bauru era algo em torno de 6 milhões de reais. Para um resultado pífio. Por que pífio? Porque ninguém na rede básica de saúde agenda atendimento. A mãe está com uma criança com dor de barriga, ela quer ser atendida, ela não vai agendar para levar o filho para dor de barriga. Diferente do atendimento que o Estado faz com atendimento especializado, que é o atendimento que é feito, por exemplo, no AME, onde a pessoa pode esperar. Ela quer fazer uma consulta para ver o grau do olho dela, no oftalmo. Ela pode esperar, então ela vai lá no sistema agendado e beleza. Agora, pagar 6 milhões para a gente ter um resultado muito pequeno, na hora que a gente foi fazer a avaliação, a gente preferiu investir isso na saúde em outras áreas. Mas agora a gente está num momento onde a gente está desenvolvendo nossos próprios programas. E no caso específico da saúde, o SUS desenvolveu o seu próprio programa e acabou com essa máfia que tinha de vender programas a preços milionários. Agora, nós temos que tornar a prefeitura mais eficiente, isso é real. Nós fizemos uma experiência esse ano com processos eletrônicos na Secretaria de Finanças, isso deu muito certo e eu tenho certeza que agora o Gazeta vai poder estender isso para as outras secretarias já no primeiro ano. Então isso realmente vai acontecer. Agora isso não quer dizer que os processos, por serem eletrônicos, vão tramitar mais rápido, né? Vai ter que ter ferramentas de gestão também para que o processo que ficava parado em cima da mesa não fique parado dentro do servidor. Dentro do computador. Na outra área física. Para citar rapidinho, em função de nós alongamos o nosso tempo aqui, duas outras questões. Se você vê a plataforma de estação de tratamento de esgoto da cidade ter o seu esgoto tratado, a gente falou sobre questões de elementos atrativos que influenciam nessas relações, tem educação, diversidade, mudança de panorama de polo de investimento, logística, como você disse, se é também algo que pode ser aproveitável dentro da visão dos municípios. Você conversa muito ao longo dessa experiência com os outros municípios do que eles têm a oferecer, IDH, enfim, os outros indicadores. É algo que a gente pode tirar proveito a curto prazo? Não, isso é algo resolvido, estão avançadas as outras cidades médias nesse ponto já. No Brasil, metade das cidades não tratam esgoto, mas no estado de São Paulo é o contrário. No estado de São Paulo, todas as cidades do interior tratam esgoto, com exceção de Bauru e mais alguma coisinha. Então a gente só vai se enquadrar na regra geral do ponto de vista do estado de São Paulo. E na região metropolitana, que é um caos, a Sabesp adora se impor aqui no interior, mas na capital ela não faz o papel dela, que é tratar o esgoto da capital, né? Lá tem 4 estações de tratamento de esgoto. Há 20 anos atrás eram as mesmas 4 estações de tratamento de esgoto. Eu participei da inauguração de uma delas, que foi o Parque Novo Mundo. Mas lá em São Paulo não avançou o tratamento de esgoto. No interior avançou, em Bauru que a coisa patinou. A obra está andando num ritmo acelerado, tem 200 funcionários, poderia estar num ritmo maior. Ela é uma obra que, se tudo der certo, em um ano e meio, ela termina, ela vai ser concluída. Vai ter um negócio muito bacana, que a gente vai começar a ter água de reuso, que o DAI vai poder vender pela metade do preço para as indústrias instaladas ali no Distrito Industrial. Isso é um negócio muito bacana, é uma oportunidade de negócio, inclusive, para o DAI e para a própria cidade, porque tem empresas que precisam de água, principalmente para resfriamento de sistemas e que hoje não tem onde se instalar. E vão poder utilizar esse tipo de situação. A região vai se beneficiar do ponto de vista de turismo, porque hoje o Tietê, aqui na nossa micro-região, ele sofre com uma qualidade de água muito ruim por conta da falta desse tratamento de esgoto. E a gente contribui negativamente. Então ali, ninguém fala que vai em prainha em Pederneiras, porque as prainhas de Pederneiras têm o esgoto de Bauru. Boracéia é a mesma coisa, Itapuí, Bariri. Então essas cidades vão começar a ter uma qualidade de água muito bacana e isso vai propiciar um turismo bem legal, turismo aquático aí, de recreação, e que movimenta bastante dinheiro, né? As pessoas vão para esses lugares, enfim, isso vai ser bem legal para esses municípios que estão hoje banhados pelo Tietê, mas não se sentem beneficiados por isso. Por fim, o último tema, que daria um programa à parte, mas para a gente poder pelo menos dar um encalço nele aqui de andamento, daquilo que tem disponível, já conversando sobre isso, é da chamada dívida milionária da questão de habitação guardada no tempo, é uma herança nossa por força desse sistema de ocupação, desse histórico que você passou para a gente, que temos de resolver. Que caminho você enxerga para isso? Nós temos 2 situações. Uma é a chamada dívida com as construtoras. Isso tem que ser combatido e denunciado de uma forma muito forte.
não dá para aceitar, porque na época da inflação, todo mundo sabia como é que as coisas funcionavam, todo mundo saía perdendo e todo mundo colocava ágil, o cara superfaturava porque sabia que no mês seguinte a inflação ia comer. Então, assim, é muito fácil dizer que essas construtoras tiveram grandes perdas na época da inflação e agora elas quererem 4, 5 bilhões da Coab. Tem um outro lado que é o lado do fundo de garantia. Esse não tem outra escapatória que senão o pagamento. Tem que pagar. Agora, como pagar isso? Até hoje a prefeitura não precisou colocar um centavo, né? A Coab vem mantendo taxas de inadimplência baixa, o dinheiro está sendo suficiente para pagar. Mas para as pessoas saberem a curto prazo, tem 10 mil contratos, há 10 anos tinha 20 e poucos mil contratos, até 2025 no máximo os atuais contratos onde eu ia chegar. Se acabam. Esse é o cenário para pensar o que fazer. O cenário, assim, enquanto a Coab continuar recebendo e continuar pagando, maravilha. Agora, num curto espaço, de curto a médio espaço, se a gente não conseguir um bom parcelamento, isso eu tentei 3 vezes e não consegui, o Tuga já tinha tentado uma vez. Se a gente não conseguir esse parcelamento, muito provavelmente a prefeitura vai ter que começar a desembolsar. Você acha bobagem a ideia de que essa conta é da empresa de economia mista? É uma discussão jurídica que você já ouviu ao longo do tempo, que, portanto, dá para repatriar. Sei que a intenção que está embutida nisso, para não ficar claro, é que a prefeitura não tem nada a ver com isso, porque são contratos antigos, apesar de uma alteração da lei do TIDEI 93, que eu sei que foi levado para a sua mesa. Eu estudei muito isso, viu, Nelson? E o que a Justiça tem decidido em outros lugares é que existe uma solidariedade independente de ter previsão em lei ou não ter previsão em lei. É aquela história da chamada dívida trabalhista. Então, vou dar um exemplo. A prefeitura contrata uma empresa, a empresa não paga os funcionários, a Justiça do Trabalho chama a prefeitura para ir lá pagar os funcionários de uma empresa terceirizada. Nesse caso, foi utilizado o dinheiro do Fundo de Garantia. Esse dinheiro é considerado no Brasil pela Constituição um dinheiro sagrado. Esse dinheiro vai ter que voltar. Tem que devolver. O problema é que seria da economia mista, que é um elo jurídico No primeiro separado. momento, a prefeitura até fala, olha, isso não é problema meu. O fundo de garantia, o conselho curador, enfim, a Caixa vai acionar a Justiça e a Justiça vai mandar a prefeitura pagar. Isso não mesmo sendo coisa do ano 70, 80, antigo. Lá do isso não prescreve. Mas pode ser dividida essa continha na medida dos acionistas com as outras cidades. O problema é que nossos sócios são infinitamente mais pobres do que a gente. Esse tem Marília, Dracena, Piratininga, todo mas mundo são tem um percentuais muito pequenos. Dá 2/3. Rodrigo, obrigado. Não sei se tem mais alguma questão para você comentar conosco. Na verdade, a gente tentou fazer um panorama com você de várias questões para entender a cidade que estava sob o seu olhar nos últimos anos, para ter essa contribuição sua daquilo que a gente discute aqui, até por ser o nosso papel público o tempo inteiro, que é a nossa aldeia, o lugar onde a gente mora, para entender ela no tempo e para onde a gente quer chegar. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Eu tenho um orgulho muito grande de poder ter estado na frente da prefeitura por 8 anos. Estamos agora fazendo esse processo de transição, nos últimos dias agora. Tenho me reunido com os secretários para passar as informações de cada uma das pastas. E eu desejo muita sorte ao próximo prefeito que está chegando, né? O Gazeta sempre foi uma pessoa muito próxima. Ele tem uma dificuldade que é natural, ele não esteve aqui na Câmara. E ele vai ter essa dificuldade de articulação, de conversar com os vereadores. Eu espero que ele consiga... aprender o jogo como ele é jogado. Ele vai ter que aprender isso muito rápido, porque ele vai precisar do apoio da Câmara para poder vencer esses desafios, né? Para que a gente possa resolver as discussões de plano diretor, de lei de zoneamento, criar um cenário um pouco mais otimista e, ao mesmo tempo, conseguir conquistar coisas novas, né? Coisas diferentes. Eu sempre disse o seguinte, eu adoraria pegar uma cidade 100% asfaltada e poder ter usado o dinheiro da prefeitura em outras coisas. Investir mais em cultura, mais ainda em esporte. Mas a cidade não tem o básico, né? A cidade foi sendo loteada no passado e não exigia nem o básico do loteador. Fruto do que a gente discutiu aqui. Então eu tive que gastar dinheiro aí com quase 3 mil quadras de asfalto. Né? Coisa que outras prefeituras já superaram, podem investir em outras coisas, né? Bauru está resolvendo o problema do esgoto.
Isso não quer dizer que o problema de saneamento vai estar 100% resolvido, vai ter que se repensar o modelo de produção de água de rio de Bauru. E aí vai precisar de um grande investimento, né? Então, a cidade vai passando por processos. Agora, em janeiro, fica pronto, por exemplo, o projeto das Nações Unidas, o projeto de combate às enchentes das Nações Unidas. Ele vai poder pegar esse projeto e buscar os recursos. Que é caríssimo. É caríssimo, porque tem que abrir a avenida inteira, fazer um túnel, e não é um túnel para um metrô, é um túnel para água. Então, é um negócio bem complicado. Mas os desafios estão aí, eu desejo muita sorte a ele, a equipe dele, que a nova Câmara saiba entender os processos, tenha capacidade de discussão, de diálogo, que é muito importante, para que a cidade continue crescendo, que a população tenha qualidade de vida, né? Torcer para o Brasil sair dessa crise, enfim. E agradecer mais uma vez aqui o convite. Rodrigo, obrigado. Em nome da TV Câmara e da nossa função aqui da Rádio Câmara também da Questão Pública, se pudesse escolher uma palavra simbólica, que é um aprendizado de 8 anos de dizer não e saber lidar com pressões. São questões naturais do cargo que estão inerentes à tua atividade. Obrigado por ter contribuído conosco com essas discussões. Eu que agradeço. Obrigado. Nos acompanhe aqui na rádio, na TV Câmara, com as questões que envolvem a sua cidade.